Imagina que a gente tá nos anos 90. Chega aquele domingão à noite, você já tá na frente da televisão porque vai começar o Fantástico. Matéria vai, matéria vem, finalmente chega naquela que você tanto estava esperando. Com aquela mistura de ansiedade, curiosidade e medo. Bota medo nisso, você começa a assistir. As declarações foram prestadas depois de 3 meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacadini. Eles interrogaram as 3 moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho. Obviamente que depois de assistir isso aí, você tá naquele medo terrível de ir pro seu quarto, apagar as luzes e finalmente dormir. E o pior, você precisa fazer isso porque você tem aula de manhã cedo na segunda-feira que vem por aí. Algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. A TV aberta antigamente fazia terror. Terror da maior qualidade que tem. Aquele terror misturado com a verdade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Naquela época eu era uma criança muito medrosa mesmo. Na verdade, eu sempre fui uma criança medrosa. Medrosa no sentido mais imaginativo, fantasioso das coisas. Então, eu bastava ver a foto de um extraterrestre, sei lá, se eu visse uma camisa dessa aqui, isso aqui já despertava tanto a minha imaginação que de noite certamente eu ia ter insônia porque eu não ia conseguir dormindo, imaginando esse rosto aqui aparecendo na janela do meu quarto, que dava para uma área do jardim lá de casa, enfim. Era tenebroso, tenebroso mesmo. E não era só com alienígena, mas era com história de lobisomem, fantasma, caramba, eu já tive muito medo com coisa de fantasma, porque essas coisas tinham algo que iam além do que o humano, do que o homem pode fazer. Então, por exemplo, um fantasma, ele podia aparecer muito bem no meu quarto sem precisar abrir a porta lá de fora de casa e entrar pela casa e abrir minha porta e fazer barulho, não. Ele podia simplesmente aparecer, se materializar pra mim ali no canto escuro do meu quarto. Sem que criasse nenhum alarme lá dentro, que fizesse nenhum barulho, que o cachorro latisse, que meus pais acordassem, não. Ele podia aparecer pra mim em completo silêncio e em segredo. A mesma coisa com extraterrestres. Então eu imaginava que se os extraterrestres conseguem vir de um canto ao outro, atravessar o espaço e chegar na Terra com OVNIs e aparecia, sei lá, na fazenda das pessoas e conseguia, o chupa-cabra, por exemplo, ele conseguia sugar o sangue dos animais sem deixar vestígios, sem deixar rastros, e ninguém conseguia ver nem nada. Eu achava que era perfeitamente possível um alienígena, um extraterrestre conseguir se materializar também no meu quarto, até porque eu vivia assistindo muitos desses programas sensacionalistas e que eram recheados e carregados de mentiras ali para conseguir sustentar uma audiência e alimentar um mistério para o próximo programa. Os animais mortos se juntam a notícias que vêm de toda parte. Cada caso cresce o suspense e surgem novos detalhes de um enigma ainda sem solução. Essa época do chupa-cabra mesmo, caramba, eu lembro o terror que foi na minha vida. Isso foi um trauma, gente. Foi um trauma na minha vida, esse negócio do chupa-cabra. Eu lembro de eu assistir nessas matérias. Era uma curiosidade imensa para assistir, porque ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, eu tinha muito fascínio por todo esse mistério. Então eu assistia os programas, mas era certo, na hora de dormir o medo vinha pesado. Não só na hora de dormir, mas no momento que eu assistia os programas também, o medo já era grande. Eu ficava com medo de ir na cozinha sozinho, de ir no banheiro sozinho. Na trilha do chupa-cabra, o mistério ganha formas e desafia a imaginação. Pra piorar, eu morava no interior. O interior eu acho que já abre mais ainda pra essas coisas, né? Abre mais a imaginação pra esse tipo de coisa. Minha casa era numa rua que estava começando ali a virar um bairro, então tinha muito terreno baldio, muito terreno ali vazio, sem nada, com muito mato ainda, muito cercado de mato, o que só aumentava ainda mais esse mistério. Do lado da minha casa, de um lado,
tinha um terreno sem nada construído ainda e atrás tinha outro terreno sem nada construído. Então, basicamente, dois cantos da minha casa, da casa dos meus pais lá, onde a gente morava e tudo, era cercado de mato, de certa forma. Então, eu imaginava que aquilo já era o suficiente para ser um ambiente propício para o chupa-cabra aparecer. O chupa-cabra podia aparecer na janela, sempre a maldita janela do meu quarto, que dava para o jardim, era um contato que eu tinha entre o interno, as paredes que me protegiam, com o lado de fora, que era o lado do mistério, o lado assombroso, que qualquer coisa podia aparecer ali na madrugada. Eu lembro muito bem de uma matéria do Fantástico falando sobre OVNIs, porque quando eu não estava na moda do chupacabra, tinha sempre esses temas na televisão naquela época. Hoje você não vê mais falar sobre isso. É incrível, né? Como as coisas mudaram. Mas naquela época isso era explorado sempre. Eu lembro de uma matéria no Fantástico falando de avistamento de OVNIs, e eu lembro muito bem de eu tapando o ouvido, porque aquela música no meio dos depoimentos meio que me matava de trauma, de medo. E eu ficava tapando o ouvido para não ouvir a música, mas tentava ouvir os depoimentos das pessoas. Então eu lembro que era um contínuo tapando o ouvido e destapando um pouquinho para ir ouvindo o que é que as pessoas iam dizendo. Mas tinha aquelas malditas músicas graves, aquele negócio tenebroso que dava muito medo. Eu lembro também da música que tinha no programa do Gugu, que era um negócio medonho também, enfim, quando ele falava do chupacabra, aquelas coisas hiper sensacionalistas e mentirosas, mas que a gente, criança, via aquilo, era terrível, era uma tortura mental misturado com a altíssima curiosidade. Animais atacados no interior do estado. Eu sempre fui fascinado por essas histórias, eu cresci assistindo essas coisas na televisão e assistindo filmes também. Então eu era fascinado por essa coisa dos extraterrestres, dos OVNIs. Acendeu um cigarro, de repente olhou para a direita e avistou uma criatura estranha. Mas ele estava me olhando muito, e era com os olhos vermelhos muito grandes, e tinha uma boca rasgada, e ele era marrom escuro e tinha a pele assim oleosa. E ele ficou me olhando e eu não saía do lugar. Eu fiquei olhando para ele também. Eu penso, por exemplo, que uma senhora como aquela última que passou não iria num programa de televisão mentir. E eu lembro que quando mostrava aqueles retratos falados ali de extraterrestres, aquilo me dava um cagaço de medo mesmo. Era muito medo quando eu via aqueles desenhos do que as pessoas afirmavam ver. Está atacado e veja que apenas o que ataca esses pequenos animais retira o sangue das vítimas. O Jornal da Globo fez um dos telejornais mais conceituados do país, fez 2 matérias nessa semana sobre os chupacabras. Nós estamos ainda vendo alguns sites da internet que trazem esse assunto. Isso teria vindo do México. Aqui, pegadas retiradas da internet, teria do monstro. É a invasão do chupacabra. Em toda parte, o fenômeno ganha contornos próprios e se incorpora ao folclore nacional. Uma lenda que ainda vai mexer muito com o imaginário popular. Bom, galera, e como eu já falei pra vocês, eu passei uma temporada de São João no sítio dos meus pais e lá tá no meio de uma região que é muito conhecida por ter muito avistamento. E eu pensei, bicho, eu não posso perder a oportunidade de estar passando uma temporada maior aqui, 2 semanas, e não ir atrás de depoimento de pessoas. E foi assim que nasceu o filme O ET de Itaperopemba, que tá aqui, ó. Galera, filmado em VHS, gravado em VHS, sendo vendido em VHS e DVD pela loja da VHS Plus aí, Celso. Você já pode adquirir o VHS e o DVD, ou um combo DVD e VHS por um preço especial, tá? Você já pode ir lá na Shopee, vai lá e confere, porque se você pedir agora, você vai assistir antes mesmo da estreia do filme aqui no canal. E o melhor, em mídia física, diretamente do seu videocassete ou do seu DVD player, tá? E galera, pois é, inspiradíssimo nesses programas, eu pensei, eu não posso só gravar um documentário, gravar aqui só o relato das pessoas e ficar essa coisa meio seca e tal, porque não vai ficar interessante. E é aí que eu me vesti dessas inspirações, desses programas do Ratinho, Gugu, Fantástico, enfim, tudo isso que passava na época, Manchete,
principalmente Comando da Madrugada. Eu me inspirei muito na estética do Comando da Madrugada, que eles fazem a reportagem lá, o Goulart de Andrade vai até Varginha para falar sobre o caso ali no auge, na época que isso estava fervilhando. Alguns detalhes, né? Quando você olhou, assim, de rosto, pele, barulho, não fez nenhum barulho? Barulho nenhum. Se fez quando a gente já tava longe, então aí não deu pra ouvir. Mas que, assim, e no rosto, o que eu percebi, só tinha os olhos e os 3 chifres. Só, porque não tinha, assim, cabelo, assim, não tinha sobrancelha, nariz, boca. Não. Se tivesse bem fininho, alguma coisa, porque não tinha nada. E que não só saiu nesse programa Comando da Madrugada, mas Fantástico reportou, todos esses programas reportaram, fizeram matérias sobre isso também. Então eu me revesti dessa estética, dessa forma de se fazer documentário, de se fazer uma matéria, de se fazer um programa. E assim nasceu toda a ideia do ET de Itaperopemba, que eu peguei todos os relatos, mas eu transformei isso como se fosse uma matéria da época. Então existe eu, um repórter ali, indo atrás dos relatos. Isso tá tudo filmado também, com aquelas músicas medonhas de fundo, e tá tudo ali. Esse documentário foi filmado como se fosse meio que um found footage. Então tem muita inspiração do found footage. Porque aqui na sinopse vocês podem até perceber o que é que está sendo dito aqui. Gigito de Andrade, que sou eu, era um repórter que foi com seu cameraman até Itaperopemba para gravar uma matéria, e o que se sabe é que eles desapareceram. Então eu criei essa coisa de fundo para aí sim inserir todos os depoimentos do documentário, tá? Galera, eu espero de verdade que vocês curtam esse filme. Vocês já podem adquirir mais uma vez na loja do VHS Plus. Mas se você quiser esperar, vai sair a data de estreia aí, em breve sai a data e vocês vão ficar sabendo quando é que vai lançar aqui no canal. Vai ser o mesmo esquema dos 2 outros filmes, O Horror do Bebezão e O Balanço da Morte. Eu vou criar um modo estreia no canal onde a gente vai poder assistir juntos, com chat rolando lá, a gente conversando e comentando o filme no decorrer aí. Com certeza vai ser muito bom. Aguardem a data que sai aí no próximo vídeo, beleza? É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do canal aqui. E não se esqueça nunca, ó. O VHS aqui, ó. O VHS vive. Tem coisa sendo produzida em VHS, filmada em VHS e lançada em VHS hoje em dia. O VHS vive.